programa Saber Viver, muito bem-vindo. Estamos direto da Gastroclínica Florianópolis, trazendo um tema muito interessante para vocês hoje. Estou com o Dr. Carlos Alberto, um dos sócios fundadores da Gastroclínica Florianópolis. Doutor, obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo trabalho, pelo projeto Saber Viver que a gente está desenvolvendo, né? E hoje vamos falar desse nome tão confuso e tão difícil, mas a gente vai explicar, vai ficar fácil para você, que é a bactéria Helicobacter pylori. Doutor, o que é isso? Aliás, pessoal, vai estar escrito aqui para vocês para facilitar o entendimento. Doutor, o que é Helicobacter pylori? O Helicobacter pylori é uma bactéria que habita o estômago, tá? Ela é uma infecção crônica, afeta em escala mundial e depende muito do nível das condições sanitárias de cada país. Ok. Se presume que aproximadamente 50% da população mundial esteja infectada com essa bactéria. Países desenvolvidos, cerca de 25%, e países subdesenvolvidos como o Brasil, em torno de 75% da população. Nossa, um número enorme, né? E isso, ela fica, vamos usar um termo leigo aqui, incubada. Como a gente diagnostica isso, melhor dizendo? Aproximadamente 80% das pessoas que são infectadas por essa bactéria não têm sintomas. Ok. A bactéria está lá, mas a pessoa não sente nada, tá? O diagnóstico, no nosso meio, ele é feito com base, geralmente, na endoscopia digestiva. Na endoscopia digestiva tem a possibilidade de você coletar fragmentos do estômago e, nesse fragmento, pesquisar a presença da bactéria. Perfeito. A gente faz isso pelo método de teste de urease ou na análise microscópica por meio de um patologista. Entendi, perfeito. Então, através de uma endoscopia básica, muitos não sabem, como o Dr. Carlos falou, no país, infelizmente, ainda subdesenvolvido como o Brasil, nós estamos falando de 75% da população, provavelmente, um dado estimado, infectado. Logo, se a gente se preocupar mais com o saneamento básico, a higiene das mãos, etc, etc, esse número cairia bastante, né, doutor? Sim, essa bactéria, o modo de transmissão até hoje não foi definido ao certo, tá? Mas com base nessas informações se especula que o principal mecanismo de transmissão seja o fecal-oral, ou seja, o consumo de alimentos contaminados por fezes. Perfeito. A transmissão entre pessoas, por exemplo, pela saliva é controversa. Ok. Tá? Mas o principal vetor realmente é o fecal oral, o consumo de alimentos contaminados com fezes. Doutor Carlos, uma dúvida, a gente está falando bastante dessa bactéria, o que ela promove ou provoca no estômago? Ela coloniza o estômago e ela tenta tornar o estômago um lugar ideal para ela, um lugar confortável para ela. E isso ela faz em detrimento de uma função normal do estômago. Ela gera um processo inflamatório crônico que leva a alterações histológicas, alterações do tecido da mucosa gástrica, e também leva a alterações da secreção do ácido do estômago. Uhum. Então, com base nisso, ela pode promover gastrite, úlcera, e com as alterações crônicas do tecido, como metaplasia ou atrofia, pode predispor ao longo do tempo ao aparecimento de câncer de estômago. Doutor, a gente conversava em off assim, sintomas são tão variáveis que a gente não quer confundir o pessoal. Então, assim, procurar periodicamente, fazer exames, o que o senhor recomenda e também depois partindo para o lado do tratamento. Quando a gente deve tratar a bactéria? Existe consenso, o consenso, a gente trabalha com base no consenso brasileiro. É claro que varia de país para país, porque, como falei, depende das condições socioeconômicas e sanitárias de cada país. Aqui no Brasil, o consenso brasileiro definiu quando tratar. Aquelas pessoas que tiveram úlcera no passado e não trataram Helicobacter,
nas pessoas que têm uma doença ulcerosa de estômago de duodeno ativa, num tipo específico de linfoma chamado linfoma multigástrico. É um linfoma que requer tratamento, ele tem um comportamento maligno, e naquelas pessoas que têm história de ressecção de um câncer gástrico numa fase precoce. Existem outras indicações para tratar a bactéria que ainda não estão bem definidas, mas o tratamento é recomendado. Por exemplo, naquelas pessoas com doença do refluxo gastroesofágico, em pessoas com sintomas dispépticos, de má digestão, que você investiga e não encontra uma causa aparente, só o Helicobacter. Muito bem. Aquelas pessoas que necessitam fazer o uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais, como o diclofenaco. Em pessoas com anemia por deficiência de ferro sem outra causa, e naquelas populações em que o risco de câncer gástrico é aumentado. Ok. Essas são as recomendações para tratamento de erradicação do Helicobacter pylori. Perfeito. Isso pelas condições e pelos números brasileiros, como a gente deixou bem claro. Isso. Agora, eu descobri, fazendo um exame básico, fazendo um check-up, descobri que eu tenho essa bactéria, não me enquadro em nada do que o doutor falou até agora. O que fazer? É nada, é acompanhamento, porque não é recomendado, se ele está quietinho ali não está acontecendo nada. O que fazer? O que o doutor recomenda, ou o que se recomenda, o que se preconiza? Aí, nesse caso, eu acho que tem que entrar num consenso entre o médico e o paciente. Isso é um assunto muito controverso. Né? Você querer tratar o Helicobacter em todo mundo em que é feito o diagnóstico. Entendi. O grau de gravidade ou do potencial de gravidade depende muito da cepa do Helicobacter, o sorotipo dele. Certo. Quando você faz a biópsia, você não sabe se o Helicobacter que você tem é inocente ou é potencialmente danoso. Ok. Então, tratar todo mundo também, porque o tratamento com antibiótico pode ter seus efeitos colaterais. Então, acho que se basear no consenso das indicações entre tratar e não tratar, acho que é o mais recomendado e indicado. Mais recomendado e indicado. E eu acho que para a gente encerrar nosso programa de hoje, nossa série Saber Viver, cada dia falando de um assunto mais específico e esclarecedor para você que nos assiste. Como tratar, doutor? Qual é o tratamento nas preconizações indicadas, né? O tratamento é baseado em antibiótico, né? Na verdade, uma associação de antibióticos, né, para potencializar o efeito sobre o Helicobacter, e além do antibiótico, em medicamento que suprime a secreção de ácido do estômago. Ok. Muito importante, uma vez feito o tratamento, é obrigatório você investigar depois se a bactéria foi erradicada ou não, para não ficar na dúvida do paciente depois de 2 ou 3 anos evoluir com outro sintoma, e você identifica a bactéria e você não sabe se aquela bactéria é a mesma ou se já pode ser uma ou se pode ser uma nova infecção. Entendi. Então é muito importante, feito o tratamento, o paciente fazer o controle após o tratamento, de 3 a 6 meses após o tratamento, para a gente ter a certeza se o tratamento foi de sucesso ou não. O tratamento que a gente considera padrão tem uma taxa de sucesso aproximada de 80% a 90%. Bom, já é um número bem considerável, né? Mas não é 100, né? Claro. Por isso tem que se investigar se a bactéria foi erradicada ou não. Bom, muito bem, como vimos, o tratamento é medicamentoso e importante. Ao encerrar o tratamento, após uns 6 meses, ter a confirmação da erradicação da bactéria. Isso é muito importante. Doutor, como recado final, uma dica final para que a gente feche esse nosso assunto de hoje. Eu queria deixar avisado o seguinte: o diagnóstico do Helicobacter pylori positivo no exame do paciente, muitos pacientes ficam muito apavorados. Ah, doutor, e agora esse Helicobacter pylori? O que acontece? O que eu faço? Na verdade, a gente trata e tem que acompanhar. Faz tratamento, confere se erradicou ou não. Se não erradicou, a gente tenta um segundo, uma terceira vez. O importante é a gente ter a noção da situação do paciente frente à doença e a gente fazer o acompanhamento.
mas não é o pior de todos os males, né? É a gente acompanhar, ver, fazer o tratamento e tudo acaba bem. Muito bem, você vai acompanhar e pode acompanhar em todas as nossos canais, nossa rede social, no Facebook, no YouTube, o nosso site gastroflorianopolis.com.br. A Gastroclínica tem muito prazer de levar esse programa com muito carinho, tentando ser o mais esclarecedor possível na qualidade de vida. Ok? Então até o próximo episódio, porque é preciso saber viver.